Graça e paz, queridos, em nome de Jesus, amém? É com a misericórdia e a graça do Senhor que estamos aqui para fazer uma pequena gravação, certo? E um resumo, agora em áudio, daquilo que é visto na sala de aula na Escola Bíblica Dominical. Temos agora o nosso portal que você pode acessar, tá? www.portalebdibjsp, certo? .wordpress.com. Então, por esse portal aí você pode acessar e ver alguns resumos escritos e agora em áudio das lições que são aplicadas no domingo, para que possa haver mais uma fixação daquilo que é visto em sala de aula, apesar do curto espaço de tempo. Agora nós temos também essa porta aberta, que nada mais é que para evangelizar e fortalecer você aí na fé, tá ok? A lição que foi aplicada hoje, no caso, né, eu estou gravando isso aqui agora à tarde, domingo, dia 24 de fevereiro de 2013, exatamente às 4 horas e 13 minutos. Esta lição que eu vou gravar aqui com você aqui, ela foi estudada hoje pela manhã na EBD. Foi estudado na EBD hoje pela manhã e tem o seguinte tema, né? Autoridade redentora de Cristo. Então, os irmãos que foram pela manhã viram o maná que Deus deu para a gente ali, algo relacionado à autoridade redentora de Cristo, já que nesse trimestre da escola nós estamos falando na lição sobre autoridade espiritual. E na primeira lição, que foi ministrada por mim também, a gente viu princípios da autoridade, o que é autoridade, o porquê deve haver autoridade nas áreas eclesiásticas, espirituais, governamentais. E na segunda lição, aplicada pelo irmão Fidelis, a gente viu a autoridade de Deus, né? Os nomes de Deus que representam seu caráter e sua forma de ação. E hoje nós vimos a autoridade redentora de Cristo, a prova da sua autoridade e o que é que representa essa autoridade para a nossa vida hoje. Então você que tem a nossa lição, você pode reabri-la, você que foi pela manhã hoje ao templo da igreja aqui em Piedade, e você que não foi, você pode acompanhar, certo, esse resumo, tá ok? Então, lição de número 3, a autoridade redentora de Cristo, vai ser uma coisa bem breve, bem rápida, certo? Não é uma aplicação da lição, até porque a lição ela é aplicada todos os domingos, tá? Então eu espero que não fique o mau costume de deixar de ir para a escola dominical para poder pegar o resumo no site. Não é isso, o site não foi feito para isso, e sim para fortalecer mais a sua fé. Então, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. E aqui a gente vai dar o ponto de partida. Depois nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 6. Mas em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, tá? Diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo
em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Mateus capítulo 28, versículo 18. Livro de Mateus. Você aí pega a sua Bíblia, pega a sua revista para acompanhar essa pequena ministração aqui, um resumo em áudio da lição. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus aqui, reunido com os seus discípulos, ele diz que o Pai outorgou a ele, deu a ele todo o poder no céu e na terra. Antes de nós entrarmos em algo aqui que Deus colocou no meu coração na lição, a gente tem que entender pelo menos duas coisas: a divindade de Cristo e a redenção. Quando se fala em divindade, certo? Estamos falando de Jesus veio à Terra em forma de homem. Para qualquer dúvida que ele veio à Terra em forma de homem, temos lá na tentação dele, em Mateus capítulo 4, onde diz que ele teve fome. E a fome é um dos aspectos mais veementes da natureza humana. Então Jesus vem em forma de homem, mas quando se fala em divindade, se fala na fonte de toda a autoridade espiritual. Mesmo Jesus vindo em forma de homem, ele tinha entranhado em si toda a plenitude de Deus. Isso a gente vai ver em Colossenses 2:9. Mais na frente a gente vai ver isso aí. Então, as obras que eram praticadas por Jesus só podiam ser feitas por alguém que tinha em si a plenitude e a autoridade de Deus. Então Jesus tinha em seu corpo físico, seu corpo entranhado em si a plenitude e a autoridade de Deus. Então, a primeira coisa, a divindade de Cristo. E a segunda, a redenção, que significa libertação, soltura, mediante o pagamento de um preço. Cristo é dito por Paulo como sendo o segundo Adão. Por quê? A partir de Jesus, nasce uma nova geração de eleitos, aqueles que creram nele. Quem está no primeiro Adão está na geração caída. Não é aquela geração nova, fortalecida. Então, Cristo é o segundo Adão, assim Paulo coloca, porque aqueles que creram em Cristo nascem para uma nova vida, formando então a nova geração de eleitos. Agora, eleitos e reconciliados com Cristo, com Deus. Aqueles que estão em Adão antigo, na antiga natureza, estão caídos. É exatamente essa autoridade de redenção que Jesus veio para fazer o homem voltar a ter o relacionamento com Deus. Então essas duas coisas é importante que a gente venha a entender, certo? E Paulo ele usa o seguinte em Filipenses, certo? Jesus Cristo ele é a principal fonte de autoridade da igreja. A principal fonte de autoridade da igreja. Quando você vê aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Paulo diz que sendo em forma de Deus, ele se referindo a Jesus, que sendo em forma de Deus significa dizer que Jesus tinha em si todas as qualidades e características de Deus. É por isso que o próprio Paulo reafirma que em Cristo corporealmente habitava a plenitude de Deus. Então, ele em forma de Deus, ele tinha toda a autoridade de Deus, todas as qualidades e características de Deus. É isso que quer dizer. O domínio de Jesus, ele sendo a principal fonte suprema de autoridade. E por que ele é a principal fonte suprema de autoridade? Pela sua morte e ressurreição. Pela morte e ressurreição de Cristo, ele é a principal, a fonte suprema de autoridade da igreja. E o domínio dele abrange toda a criação. Você pode abrir comigo aí em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Abra comigo aí na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22.
E diz assim, ó, que subiu aos céus, olha, a ressurreição, a ascensão, que subiu aos céus a respeito de Jesus e está à direita de Deus. A eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, a autoridade de Cristo, ela abrange toda a criação. E o que vai resultar é um fim em que tudo será subjugado a ele. Porque Filipenses 2,10 diz que Deus deu um nome a Jesus que é acima de todo nome, a qual esse nome todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua há de confessar que só Jesus é o Senhor. Há um dia em que todos terão que reconhecer a autoridade suprema de Cristo como Senhor. Então, ele é a fonte de toda a autoridade da igreja. O ponto 1 da lição, ele vai tratar sobre a autoridade plena de Cristo e fala sobre a sua deidade. Deidade é sua força, é sua autoridade. Ele sendo em forma de Deus, tendo em si as características de Deus, e isso o apóstolo João, no prólogo do seu livro, ou seja, no prefácio, no início lá do capítulo 1, versículo 1 de João, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a respeito de Jesus. Então, ele é a fonte suprema. A fonte suprema. Agora eu quero que você abra aí em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Para que a gente possa aqui ver e comprovar o que eu falei, que corporalmente Jesus tinha toda a plenitude de Deus em si. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha essa tradução. Pois em Cristo habita corporealmente, ou seja, materialmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Em Jesus, Paulo está dizendo que habita o poder de Deus. Por isso que ele diz que o Pai deu a ele o poder de todas as coisas. E com esse poder, ele fez a obra de Deus. Agora tem um detalhe interessante na sequência do versículo, que ele fala assim, no versículo 10, ó. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, pelo fato de nós crermos em Jesus, essa plenitude que estava e está em Jesus, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele também nos foi dado. Ele também nos foi concedido pelo fato de nós estarmos em Jesus, na nova geração eleita do segundo Adão eleito. É isso que Paulo está dizendo aqui neste versículo. E nós precisamos reconhecer essa autoridade de Deus. A autoridade de Cristo nós precisamos reconhecer. Agora, o que é que prova realmente que em Jesus habitava a plenitude de Deus? O que é que prova que em Jesus habitava a plenitude divina, o poder de Deus? É a sequência da lição, algumas coisas que nós vamos ver aqui, certo? E em primeiro a gente vai ver a questão de Jesus, filho de Deus. Uma coisa que deixava os fariseus malucos era quando Jesus falava que era filho de Deus. Deixava eles doidos, malucos mesmo. Mas há provas irrefutáveis que Jesus é o Filho de Deus. Há provas irrefutáveis. Mateus 28, 18 é uma. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem deu? O Pai. Quem deu? O Pai. Na cruz do Calvário, Jesus ele assume a posição de sacerdote, tornando-se o mediador
entre Deus e os homens. Por isso que 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Papa, não tem João, não tem padre, não tem pastor, não tem bispo. É só Jesus quem leva o homem a Deus. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele não cobre o pecado, como era o sacrifício do Antigo Testamento, onde a pessoa errava e tinha animais específicos para cada tipo de erro, dependendo da gravidade, e a pessoa ali impunha, mas na maioria das vezes era um cordeiro, impunha as mãos na cabeça do animal e ali ele confessava o pecado, como se transpassasse dele para o animal aquele pecado. E aquele animal era morto em lugar da pessoa e o sangue era aspergido no altar. Ali o pecado estava coberto. Mas com o sacrifício de Cristo, o pecado ele é removido. Ele não é mais coberto. Em Hebreus 7,26, abra aí por favor em Hebreus 7,26, olha o que a palavra vai dizer a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 26, vai dizer: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Era necessário alguém puro, limpo, imaculado, para ser o restaurador da humanidade. Então, Jesus, como Filho de Deus, na condição de Deus, se fez em forma de servo, fazendo semelhante a nós, homens, e morrendo em morte de cruz. Jesus é Filho de Deus. Jesus é um enviado de Deus. Os judeus não creem nisso, eles esperam ainda um outro Messias, porque eles esperavam um Messias que viesse com espada, matando, cortando, espancando, batendo, e veio um Messias falando de amor, perdão e salvação. Entraram em choque. E eles não acreditam que Jesus é o Messias. Só vão acreditar lá na batalha do Armagedon, quando o anticristo tentar matar os judeus, aí eles vão clamar e realmente Jesus vai aparecer. Eles vão ver que Jesus é um verdadeiro Messias enviado. Mas eles não acreditam. Então a primeira coisa que comprova a autoridade redentora de Jesus é a prova dele ser Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, tendo em seu corpo o poder do Espírito Santo. O segundo que a gente vai ver é que Jesus ele era poderoso na palavra. Ele tinha o total domínio ao ministrar a palavra. Jesus dominava a palavra. É tanto que as respostas de Jesus muitas vezes deixavam os seus opositores confundidos, sem ação, irritados, porque Jesus só ia na palavra. Jesus venceu a Satanás em Mateus capítulo 4, na sua tentação, pela palavra. Inventam tanta coisa, revelamento, profetada, visagem, por aí vai, e não querem ler a palavra. Não querem conhecer a Deus de qualquer maneira, é mais fácil, mas pela palavra não vai. Então fica complicado. É a palavra que sustenta a igreja, é a palavra que limpa o crente, é a palavra que dá o sustentáculo para a igreja. Tira a palavra que vai tudo pro brejo. Mateus capítulo 7, versículo 29. Vamos ver aqui algo relacionado ao que estamos lendo. Mateus 7, 29. Diz assim. Vamos ler do 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os fariseus, eles falavam, mas não faziam. Impunham coisas ao povo que nem eles mesmos e a sua família conseguiam fazer. Mas Jesus falava com autoridade, porque Jesus falava e Jesus vivia. Não era hipócrita ou hipócrita, que é a palavra no original que é artista. Aquele que se passa por algo que não é. Por isso que a Bíblia diz que ele ensinava como quem tinha autoridade. E isso maravilhava as multidões. Então,
Jesus era poderoso na palavra. E ele fala na sua parábola de Lucas capítulo 8, uma parábola muito conhecida do semeador, o que é que pode acontecer quando a palavra é anunciada. 4 coisas podem acontecer. Primeiro, a semente pode ficar à beira do caminho. É a palavra que é arrebatada pelo diabo. Os homens são impedidos de crerem e serem salvos. Segundo, a semente pode cair em terra pedregosa. A palavra é recebida, mas é superficial, é momentânea. Na primeira tentação, provação, a pessoa desiste, se desvia. A palavra ela pode estar sufocada entre espinhos. É aquelas pessoas que deixam a palavra ficar sufocada por uma vida materialista, uma vida medíocre apegada aos bens dessa terra e ficam infrutíferos. Mas tem a semente que cai na terra boa. E essa, quando cai na terra boa, ela produz, ela dá frutos. Então Jesus ele tinha poder na palavra. Ora, se em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que Jesus tinha em seu corpo o poder de Deus e diz que nós, por estarmos em Jesus, também temos o poder, então nós temos isso aqui também. Nós temos que ter domínio, poder na palavra de Deus, porque a nós foi concedido também isso aí. Outra coisa que prova a autoridade de Jesus era o seu poderio em obras. Jesus era poderoso em obras. Em Lucas capítulo 24, versículo 19, aí Mateus, Marcos, Lucas, João. Em Lucas capítulo 24, versículo 19, um discípulo chamado Cleopas vai dar uma declaração a respeito de Jesus. Diz assim: que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Jesus, ele era poderoso, o seu poderio em obras se manifesta na parte de curar, perdoar e anunciar o reino de Deus. Jesus veio curar, veio perdoar e veio anunciar o reino de Deus. Essas 3 obras é que tem a ver com o seu poder. Ele era poderoso nas obras de curar, perdoar e anunciar a salvação. O anúncio do reino. Jesus veio falar do reino de Deus. É um presente de Deus para o homem, Jesus. Jesus é a visitação de Deus para o homem. Ele veio anunciar o mundo de Deus. Por isso, quando você pega lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, depois que Jesus é tentado, diz que ele saiu anunciando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus entre vós. Ele veio trazer a mensagem do reino de Deus, não veio trazer briga, não veio trazer contenda, não veio trazer placa de igreja. Ele veio trazer sim a mensagem do reino salvador de Deus. O reino de Deus chega para os homens. Isso é o maior presente de Deus para o homem. O envio de Jesus para anunciar a salvação aos perdidos. O ato de curar. Mateus 28, 18 diz que Jesus tem todo o poder. E ele recebeu do Pai a autoridade plena para curar lunáticos, cegos, enfermos, doenças da alma, doenças psicológicas. Porque não se engane não, meu irmão, não só tem doença física não. No século XXI que a gente vive hoje, as maiores doenças que tem são as doenças psicossomáticas, que são doenças psicológicas da alma, porque a maior necessidade do ser humano hoje é de ser ouvido. E quando ele não é ouvido, ele acaba ficando angustiado, e essa angústia gera dentro do seu ser uma tristeza até chegar à depressão, quando não chega a caso de suicídios. Quando Jesus está lendo, certa vez, um livro lá em Lucas, capítulo 4, quando se fala em cura, se fala do poder libertador de Deus. Jesus está lendo lá, ele entra na sinagoga e pega o livro de Isaías, e quando ele abre e começa a ler, naquela passagem, Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, anunciar salvação aos perdidos, libertar os cativos, tirar os oprimidos, botar uma coroa de glória em vez de coroa de cinza. Ele começa a ler aquilo que era profético para ele.
Então, se você tem alguma doença na alma, alguma doença na vida, alguma doença no corpo, Jesus ele tem o poder para curar. O poder curador de Jesus. Ele é o Senhor que nos sara. Todos os atos que Jesus fez tinha propósitos. Pelo menos dois propósitos nós vamos dizer aqui. O primeiro propósito era que Deus fosse glorificado pelo aquele ato que Jesus estava fazendo. O segundo é para que ele glorifique o Pai através da sua... Eles venham a ser glorificados também. Deus ser glorificado e Jesus ser glorificado. Deus é glorificado através de Jesus. Os dois serem glorificados. Tudo para a glória de Deus. Meu irmão, você tem uma coisa que Deus não suporta, é a soberba. Deus não tolera a soberba. Não pense que o que você tem, o que você é, o que você consegue é porque você é muito bom. Não, porque eu fiz tantos cursos e tal, e não sei o que, e pá, não. É a graça de Deus. Se não for ela, meu irmão, você não vai para lugar algum. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É lamentável que muitas pessoas queiram as coisas de Deus para os seus próprios interesses. E quando conseguem alguma coisa, dizem que foi por esforço próprio. Claro que teve o seu esforço. Porque o que a gente vai fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas o mérito e a honra e a glória não é para mim nem para você, mas é para Ele. Aquele que é digno de todo louvor e toda exaltação. Outra coisa que comprova a autoridade de Jesus era o ato de expulsar demônios. Jesus ele veio, certo, para desfazer. A Bíblia diz lá em João, primeira carta de João 3,8, que ele veio desfazer as obras de Satanás. A Bíblia mostra a missão do diabo em João 10, parte B do versículo, quando diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas diz que ele veio, Jesus, para dar vida e a dar em abundância. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. O apóstolo Paulo ele usa uma linguagem interessante. Ele diz que Cristo desmereceu principados e potestades. Deles triunfou em si mesmo e os expôs publicamente. Essa linguagem era a linguagem do tempo de Paulo. Naquele tempo, quando um exército ia guerrear com outro, o exército vencedor, certo? Que ganhava do perdedor, logicamente. O exército vencedor pegava todo o exército perdedor e os soldados derrotados e os generais derrotados do exército perdedor eram colocados em fileiras e amarrados por corda no pescoço. E o general que comandou o exército vitorioso sentava-se em um cavalo e aqueles soldados derrotados do exército inimigo, que for derrotado, eles vinham todos amarrados por corda no pescoço e na frente o general do exército vencedor puxando aqueles soldados derrotados e assim ele desfilava na praça da cidade mostrando que ele tinha triunfado sobre aqueles que estavam amarrados. A mesma coisa Jesus fez quando ressuscitou. É como se Jesus tivesse pegado todos os demônios amarrados por corda no pescoço e passeasse dizendo, eu triunfei em cima de Satanás, eu o derrotei. É isso que Jesus fez. Já foi derrotado há mais de 2000 anos. O que ele coloca, o que ele quer incutir na minha e na sua cabeça é que a gente não é nada, é que a gente não vai conseguir, quer colocar um quadro mentiroso de doença, de depressão, de problemas. Ele já foi derrotado há mais de 2000 anos. A não ser que nós venhamos dar lugar. Aí é outra situação. Mas Jesus ele veio para desfazer os atos do diabo. Outra coisa que Jesus ele veio oferecer, né, é o perdão. Perdão. Jesus ele veio trazer perdão. De manhã, na ministração, Deus falou com pessoas, está falando também com pessoas aqui agora, que precisam liberar perdão para que aquela porta que você tanto quer venha a ser aberta. Enquanto você não liberar perdão, você vai ficar com mágoa, com rancor, guardando coisas, remoendo coisas, e você não vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Você precisa liberar perdão. Quando você liberar perdão,
o Senhor vai abrir as portas para você. Você precisa liberar perdão. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Só vai ser pior, só vai criar doenças emocionais e psicológicas em você. Pessoas que estão com depressão, pessoas que estão a ponto do suicídio. A maioria é a falta de perdão. A maioria das doenças no meio evangélico é a falta de perdão. Libere o perdão. Libere o perdão. Quando você liberar o perdão, Deus ele vai abençoar você tremendamente. Amados irmãos, aqui fica apenas um breve resumo, certo, do que foi visto hoje na Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã. Eu vou repetir para você o portal da nossa Escola Dominical. Você pode acessar, tá? É o www, certo? www.portalebdibjsp.wordpress.com, certo? Você pode acessar aí www.portalebdibjsp.wordpress.com. E aí você vai ter resumos escritos das lições, certo? Resumos em áudios também da lição, para que você possa amadurecer. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, você tem a guia aí no site, Fale Conosco. A gente está sempre vistoriando o site. Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, certo? Tem a partezinha aí, você vai ver aí no menu. Fale conosco, pedido de oração, alguma coisa, alguma dúvida que os irmãos têm. A gente vai procurar, à medida do possível, responder e publicar aí no site para que você possa crescer espiritualmente, certo? Eu queria fazer uma pequena oração com você, tá ok? Queria que você ficasse de pé ou ficasse de joelho, para que a gente possa interceder pela sua vida, certo? Enquanto um louvor vai ficar tocando, você vai falar com Deus, você vai procurar entrar na presença de Deus, certo? Você vai procurar fazer isso, porque foi ministrado aqui e Deus ele tem falado com pessoas. Para que você possa aí, certo? Elevar a sua voz a Deus, certo? E orar. Eu profetizo que é hoje, viu? Eu quero mergulhar nos rios do Espírito. Vai! Fale com Deus. Essa é a sua oportunidade de você abrir e rasgar o seu coração diante de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você ouviu a palavra de Deus e você pode agora reivindicar aquilo que está na palavra. Libere perdão. Solte seu coração. Declare a sua vitória. Louve ao Senhor. Adore a Ele, porque o que Ele tem de fazer na sua vida, Ele vai fazer e já fez. Basta apenas você tomar posse dessa vitória para você. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Digno de honra e louvor. Que o Senhor visite a tua casa. Que Ele visite a tua família. Que a nuvem do Senhor esteja sobre a sua casa. E que todo mal venha ser destruído. Venha cair por terra. Que você receba a unção de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Que a bênção do Senhor invada a sua vida, invada ao seu lar nessa hora. E que você receba a unção de Deus nesse momento. Seja impactado.
Receba a unção de Deus. Oh, aleluia. Agora sim, olha. Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. É isso que você vai dizer para Deus ouvir agora. Na autoridade de Deus, eu vou mulher de Deus, eu profetizo agora, querido. Agora! Doenças caiam por terra agora! Levanta sua mão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga. Hoje é dia, só vocês. Adora ao Senhor. Eu recebo Hoje é o dia de você Deus. romper com tudo aquilo. A autoridade de Deus está à sua disposição. Rompa com o pecado. Rompa com a mágoa. Rompa com tudo que te impede de você estar ao lado de Deus. Tudo aquilo que impede a sua bênção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde. Oh, aleluia. Amém, queridos. Amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha sido para você proveitoso, certo? Esse momento aqui que nós separamos para fazer um resumo, certo? Da lição da escola dominical. Fica aqui um abraço, tá? Do professor Abraão, tudo de bom para sua vida, e a gente aguarda você 9 da manhã na escola bíblica dominical. Fica na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.